cidade dorme, mas a periferia está acordada e sangrando. O que você está vendo não é o Rio de Janeiro, não é São Paulo, é o Ceará. O estado que vende praias paradisíacas e sol o ano inteiro para turista. Mas para quem mora do lado de cada ponte, o sol não brilha. Aqui a lei é outra, e a pena de morte já foi instaurada faz tempo. Em uma década, 49 chacinas, mais de 1.500 mortos só em 2025. Uma guerra silenciosa que o Brasil ignora. De um lado, facções criminosas que governam territórios inteiros. Do outro, uma polícia que muitas vezes age como juiz e executor. E no meio disso tudo, a população. A violência em Fortaleza era diferente. Era brigas de rua, gangue contra gangue. O cara da rua de cima não podia descer para a rua de baixo. Era territorial, sim, mas era desorganizado. O sociólogo Luiz Fábio Paiva, professor da Universidade Federal do Ceará, mapeou isso. Eram rapazes da esquina. O crime era artesanal. Mas o sistema carcerário brasileiro é a melhor universidade do crime do mundo. E nos anos 2000, os professores chegaram ao Ceará. O primeiro comando da capital veio de São Paulo. O comando vermelho veio do Rio. Eles não queriam brigar por uma rua. Eles queriam o estado inteiro. A regra era clara. Ou você se batiza na facção, ou você morre. As gangues de bairro desapareceram. Como dizem nas ruas hoje, aqui não tem gangue, tem facção. Mas o cearense tem uma característica, ele não gosta de receber ordem de fora. E foi aí que o jogo virou. Nasceu o GDE, Guardiões do Estado, uma facção 100% cearense, criada nas periferias e nos presídios de Fortaleza entre 2006 e 2012. O objetivo? Expulsar os paulistas e os cariocas. O resultado? Um banho de sangue sem precedentes. Bom, pessoal, tem as gangues de bairro.
cria o próprio nome. Quem são esses homens que controlam esse império do sangue? José Mário Pires Magalhães, o ZM, considerado o principal líder do Comando Vermelho no Ceará, homicida, traficante, responsável por uma série de mortes em Novo Oriente, Canindé e Caridade. Condenado a 9 anos e meio de prisão. ZM é o tipo de homem que, quando aparece em um bairro, as mães trancam os filhos em casa. O NEM da Jerusa, outro nome na lista dos principais procurados. Liderava operações de tráfico interestadual. Fugiu para o Rio de Janeiro, onde pagava R$100 mil por mês para se esconder em favelas cariocas. Skidum e Lelê, nomes que inspiram medo nas ruas de Fortaleza. Eles coordenam as operações do Comando Vermelho na região metropolitana. Homens que decidiram quem vive e quem morre. Homens que transformaram a cidade em um tabuleiro de xadrez onde as peças são vidas humanas. O verdadeiro epicentro do medo é Caucaia. E o homem que personifica esse medo é Francisco Silas de Moura Araújo, o Mago. O Mago era o maior chefe do Comando Vermelho de Caucaia. Mas em 2020, algo quebrou dentro dele. Ele olhou para a cúpula do Comando Vermelho do Rio de Janeiro e disse: "Eu não preciso de vocês." E assim começou a maior guerra civil que Caucaia já viu. 21 localidades de Caucaia mudaram de bandeira. O Comando Vermelho mandou matar os traidores. A tropa do Mago revidou. O resultado? Quase um assassinato por dia. Vizinhos baleados na porta de casa, crianças crescendo com medo de sair para brincar. Famílias inteiras construíram muros para se proteger, principalmente das balas perdidas. Mas nem toda morte vem de uma bala disparada na rua. Algumas mortes vêm de dentro das próprias facções. Porque as facções têm leis, e quem quebra as leis é julgado. O Tribunal do Crime é a justiça das ruas. Não há juiz de terno. Não há julgamento público. Há apenas a sentença. E a sentença é sempre a mesma: morte. Um homem é acusado de roubar dinheiro da facção. O outro é acusado de talaricagem, de ficar com a mulher de um chefe. Um terceiro é acusado de ser informante da polícia. E todos são levados para o tribunal. Em janeiro de 2026, a polícia prendeu 3 homens acusados de integrar um tribunal do crime do Comando Vermelho. Eles eram responsáveis por corrigir criminosos com pauladas, armas de fogo e facas. Um homem passou 3 dias sendo torturado por membros do Comando Vermelho em Maranguape. 3 dias. João Manuel e Iago, 19 anos cada um, foram sentenciados pelo Tribunal do Crime com a pena máxima, pena de morte. O motivo? Roubo de drogas. 2 adolescentes, mortos por uma facção que funciona como um estado paralelo. Um pedreiro no bairro Itaperi, em Fortaleza, devia R$900 em drogas. Ele foi executado a tiros em via pública, porque em Fortaleza, se você não paga uma dívida de drogas, você paga com a vida. E um comerciante em Sobral recusou a pagar a taxa do crime, imposto que as facções cobram dos pequenos negócios. Ele foi baleado, porque recusar pagar a taxa é um ato de rebeldia, e a rebeldia é punida com morte.
traidor. E aí você vê que quando o superego corrompe, né, totalmente, ele se alia à onipotência do Estado, a barbárie injustificada como justiça, e aí a banalização do mal, né, na sua forma mais letal, aí, que é essa violência inteira. Mas as facções não brigam apenas entre si. Quando seus interesses são ameaçados, elas miram no Estado. E quem paga a conta é a população. Janeiro de 2019, a maior ofensiva do crime organizado contra o Estado do Ceará. Em resposta a medidas de endurecimento nos presídios, as facções, que antes se matavam, fizeram uma trégua, uma aliança temporária para espalhar o terror. Mais de 70 atentados em 21 cidades. 200 veículos incendiados, viadutos explodidos, prédios públicos metralhados. O sistema de transporte de Fortaleza colapsou. As pessoas não podiam ir trabalhar. O preço do Uber quintuplicou. A cidade parou. O crime organizado provou que podia desligar a capital do estado com o estalar de dedos. Durante uma semana, Fortaleza virou uma cidade fantasma. Escolas fechadas, hospitais com segurança reforçada, pessoas trancadas em casa. O crime organizado havia conquistado o que nenhuma guerra conseguiu: paralisar a capital do estado. Mas o terror não vem apenas do crime organizado. Às vezes ele veste farda. 11 de novembro de 2015, o soldado Waltenberg Chaves Serpa é assassinado ao reagir a um assalto. A resposta da corporação não foi a investigação, foi a vingança. Dezenas de policiais militares, muitos de folga, organizaram o Esquadrão da Morte via WhatsApp. Eles desceram sobre a região do Curió e durante 3 horas executaram quem estivesse pela frente. 11 mortos, 7 feridos. Aleph Souza Cavalcante, 17 anos, foi executado. Jardel Lima dos Santos, também de 17 anos, queria ser caminhoneiro. Foi executado. O sobrevivente, Joaquim, conta que os tiros pareciam fogos de Réveillon. As mães dessas vítimas não se calaram. Durante 8 anos, elas lutaram contra o sistema. O julgamento foi o mais longo da história do Ceará. Mais de 330 horas de júri. 8 policiais foram condenados a penas que somam mais de 1.100 anos. E 21 foram absolvidos. A violência é um ciclo. 3 anos depois, em março de 2018, a chacina do Benfica. O Guardiões do Estado ataca uma festa do Comando Vermelho na Praça da Gentilândia. 7 mortos. A motivação? Vingança pela morte de um primo. Douglas Matias, um dos atiradores, pegou 189 anos de prisão. A festa estava em seu auge. Música altas, pessoas dançando, bebendo. Ninguém esperava o que viria. O GDE chegou atirando, sem aviso, sem chance de fuga. 7 pessoas caíram. Uma delas tinha apenas 18 anos.
pior, né? As mães da periferia. Elas ficam no meio da engrenagem. Nós, a população, ficamos no meio, esmagados por essa engrenagem, né? Então, na psicanálise a gente aprende que o trauma ele não é elaborado, né? Ele é repetido. Então, enquanto a sociedade não olhar especificamente a desigualdade estrutural, a falência do nosso sistema de justiça, a gente vai continuar repetindo esse ciclo aí. Então, o primeiro passo para curar um trauma é reconhecer que ele existe. E o Brasil está nitidamente doente. Hoje as facções são governos paralelos. A pesquisadora Lívia Girão Saraiva documentou isso. Eles expulsam moradores de suas casas para montar bases. Eles cobram taxas de comerciantes. E o Estado, muitas vezes, fecha os olhos. Desembargadores já foram investigados por vender habeas corpus para chefões do crime. O sistema está apodrecido por dentro. Ceará não é um caso isolado. É o retrato do Brasil. Uma guerra onde os soldados são jovens pobres, as vítimas são jovens pobres, e quem lucra veste terno e gravata em gabinetes com ar-condicionado. Bom, muito obrigado por assistir até aqui. Curta, compartilha, se inscreva no canal para dar uma força de crescer mais, que sempre eu vou trazer mais vídeos, mais curiosidades, mais histórias do nosso Brasil. Até a próxima. Um abraço.